Olá, nós estamos começando mais uma roda de conversa que faz parte do nosso projeto Tesouros de Nossos Ancestrais. Para saber sobre nossas programações, olha a nossa página no Instagram, Casa de Herança do Dudua. Eu sou a Joyemi Olabisi Oshulé. Eu sou embaixador do rei Oni Leife aqui no Brasil. Eu sou presidente da Casa de Herança aqui no Brasil. Eu sou também representante da União Africana aqui na América Latina. E, para começar hoje, eu vou ter que apresentar nossos convidados, pessoas muito ilustres, pessoas muito grandes, que eu fico muito feliz porque vocês vão gostar muito. Primeiro, eu vou falar sobre o nosso primeiro convidado, que é Pastor Henrique Vieira. E ele é teólogo e pastor, ator, pesquisador de arte, palhaço e professor, cientista social, historiador e escrito. Tem se dedicado no combate ao fundamentalismo de religião no Brasil. Pastorei na Igreja Batista do Caminho, comunidade de fé, itinerante que realiza suas celebrações em Niterói, em Rio de Janeiro. Integrar o coletivo Esperanças, que reunia evangélicos na relação entre evangelho, né, e direitos humanos, e respeito à diversidade, e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Valdemar Herzog, atual no filme Magrela, com direção de Wagner Moura, em 2019. Lançou o seu primeiro livro, O Amor como Revolução. Meu Deus, muito bom. Bem-vindo, pastor. Também a gente tem aqui Babalorixá Márcio de Jagum. É professor de cultura, de filosofia iorubá e professor de idioma iorubá, escritor Babalorixá. Entre os livros públicos tem um chamado Ewe, a chave do portal, no qual aborda o conceito de saúde e doenças conforme a filosofia iorubá, ritualística de equilíbrio físico, equilíbrio espiritual através de elemento vegetal. Bem-vindo, Babalorixá. E eu acho que eu vou passar primeiro a palavra para o pastor Henrique, só para falar uma coisa para a gente aqui. E bem-vindo, pastor. Se você pode falar, só para as pessoas que estão te olhando agora, para te conhecer melhor. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com duas pessoas tão queridas e importantes. Espero bater um papo, falar, mas, sobretudo, ouvir e aprender bastante. Muito importante, muito necessária essa iniciativa. Muito obrigado mesmo pela possibilidade de estar aqui com vocês. Muito bom, pastor. Bem-vindo. Eu vou passar a palavra para Babalorixá Márcio de Jagum. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder participar e parabenizo a vocês por um projeto tão especial, tão acolhedor, que propõe debater, refletir sobre diversidades e, acima de tudo, sobre possibilidades. Muito obrigado. Bem-vindo, Babalorixá. E muito obrigado a vocês que estão me olhando agora, a gente olhando a gente agora. E a gente vai começar com esse debate e essa conversa, que é muito bom. E a gente vai começar a falar sobre a espiritualidade. A espiritualidade. E a tema vai ser como que espiritualidade como que a gente olha a espiritualidade do parte da natureza, entendeu? A combinação com a natureza. Tem muitas coisas de conversar sobre isso, entendeu? E eu sei que tem vocês dois aqui que são muito sábios, né? E que têm muito conhecimento. Eu sei, pastor e Babalorixá, as pessoas estão olhando para a gente aqui, vai aprender muitas coisas. A primeira coisa, eu vou perguntar assim, pastor, e vamos falar sobre espiritualidade. Você é pastor, né? E, do seu ponto de vista, o que é espiritualidade? Bem, o ser humano
ele tem consciência da sua própria vida e da sua própria morte. O ser humano não só vive, sabe que vive. E ao saber que vive, o ser humano se dá conta de toda a potência, de todas as possibilidades, mas também de toda a fragilidade que constitui a experiência humana. É desse encontro com a potencialidade e com a fragilidade da vida que, na minha compreensão, nasce a espiritualidade. Essa busca do coração humano por sentido, por plenitude, por harmonia, por comunhão. Ou seja, a espiritualidade, para além da religião, que às vezes é um recorte muito ocidental, né? A religião, a gente já remonta a um sistema, a uma organização, a uma lógica doutrinária. Acho que a espiritualidade, em certa medida, transcende a religião. Está para além da religião. A espiritualidade é essa busca do coração humano por plenitude e comunhão, que envolve não somente a humanidade, mas o conjunto da criação, por isso uma relação tão profunda entre espiritualidade e cosmos, espiritualidade e mãe terra, espiritualidade e natureza. Então, é o coração humano na busca por sentido, completude, harmonia e comunhão. É essa sede quase insaciável que nos constitui, que eu entendo que é da onde brota essa fonte inesgotável de beleza, de poesia, de encontro, de amor, que é a espiritualidade com todo o seu potencial de abertura, de sensibilidade, de sacralidade e sacralização de tudo que existe. Eu te falei que você está entrando numa coisa muito boa, só presta atenção, porque vai ser muito bom. Muito obrigado, pastor, por essa definição que é muito profunda, entendeu? E no seu visão, eu acho que você vai conseguir ampliar, entendeu? Esse negócio, essa palavra espiritualidade, em conexão com a natureza, entendeu? Muito obrigado, pastor. E eu vou passar a mesma palavra, essa questão para Babalorixá, Márcio de Jagum, por favor. Essa pergunta que você traz para a gente é uma pergunta que a gente se faz sempre. E acho também que as respostas são encontradas todos os dias, são buscadas todos os dias. Eu tendo a pensar, hoje, que espiritualidade é reconhecer-se além de si mesmo. É perceber que existe algo além do meu umbigo, que fora de mim existe algo com o qual eu me relaciono, com o qual eu posso me estabelecer. Espiritualidade é perceber que existe vida nas plantas, que existe vida nos animais, que existe vida na água, que existe vida no ar. Eu acho que espiritualidade tem a ver com alteridade, em reconhecer o outro, em reconhecer-se no outro, em sair de si próprio. Eu acho que esse é o primeiro movimento em que a espiritualidade pode despertar a partir de nós. E como a espiritualidade existe além da gente, eu penso que, ao fazer esse movimento, ao nos permitirmos esse exercício, nós encontramos a espiritualidade. A espiritualidade não tem a ver comigo, ela tem a ver com o que está além de mim. Acho que é por aí. Muito obrigado, Babalorixá. E antes que eu perguntar a próxima questão, eu tenho que acrescentar mais o que vocês dois falam sobre a espiritualidade, que é as coisas que sempre vêm além da gente, entendeu? Vêm de coração e a gente vive todo dia com coisas que a gente está vendo, né? Mas se as pessoas podem parar de olhar além do que a gente está vendo, entendeu? Tem muitas coisas que vêm através disso, entendeu? Acho que as pessoas ainda têm que aprender isso. E eu sei, entre essa discussão, as pessoas vão aprender mais de vocês. Então, eu vou passar a próxima pergunta para o pastor Henrique. E esse vai levar, essa questão vai levar o senhor mais por dentro, entendeu? Como pastor, por favor, como que espiritualidade conectar para a natureza, no seu ponto de vista? Espiritualidade com natureza,
Entendeu? Como? A espiritualidade, ela, como já foi dito aqui, nos faz pensar a vida para além da nossa própria individualidade. Ela nos faz ter conexão com tudo aquilo que existe, com o cosmos. Então, a espiritualidade, como esse exercício profundo de busca pela plenitude da vida, logo nos leva à seguinte percepção, de que a vida se sustenta em rede. A vida se sustenta em cuidado mútuo. A vida se sustenta em reciprocidade. A vida se sustenta em generosidade. E a vida se sustenta numa cadeia de interdependência. Então, a espiritualidade me vincula aos outros seres humanos enquanto comunidade humana, mas logo eu percebo que essa comunidade humana depende de uma série de fatores para se constituir e para subsistir. Então, logo eu penso no sol, eu penso na lua, eu penso no vento, eu penso nos rios, nos riachos, na lagoa, na cachoeira, no mar. Eu começo a perceber que aquilo que me constitui como ser humano constitui o cosmos, que parte do sol está em mim e que parte de mim está no sol. Então, a espiritualidade quebra com esse individualismo ocidental contemporâneo, como se o ser humano se bastasse sozinho, sem necessidade de rede de afeto, de reciprocidade e de generosidade. Eu preciso da comunidade humana para constituir a minha humanidade. Mas a minha humanidade precisa também da água, precisa também do ar, precisa também desses fatores que vão sendo, aos poucos, dessacralizados nesse modelo de sociedade que a gente vive. Nós vivemos num modelo de sociedade que dessacraliza a vida, que coisifica a vida, que mercantiliza a vida, que transforma tudo em mercadoria. O que é, por exemplo, a crise hídrica? O quanto da humanidade daqui a pouquinho não vai ter acesso à água, porque até mesmo a água, fonte de vida, vai entrando numa lógica de mercado, de mercadoria, de preço, de quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem acesso à água. A espiritualidade vem e lembra que a água é dádiva, que a terra é dádiva. E se é dádiva, deveria ser bem comum. Quer usar um termo como propriedade? Que seja propriedade cooperativa, comunitária. Porque a espiritualidade quebra com essa perspectiva individualista, que privatiza o sentido da vida, que dessacraliza a humanidade e dessacraliza o conjunto da natureza. Daí vem a espiritualidade e reconhece a beleza da divindade nessa planta que está ao meu lado. E eu começo a me sentir numa rede de afeto, de reciprocidade, de generosidade, de comunhão, de hospitalidade mútua, com a planta, com o ar, com o sol, com as estrelas. Tudo me parece menos coisa a ser comprada e vendida, e tudo me parece ser mais dádiva, a ser contemplada, a ser recebida e a ser celebrada. Portanto, a espiritualidade, na minha compreensão, se conecta com a natureza à medida que entende que a humanidade é parte do conjunto da natureza. Quebra essa cisão. Na verdade, há uma quebra hoje. Natureza de um lado, meio ambiente de um lado, ser humano do outro. O que é a natureza? Um depositário de recursos naturais para fazer a humanidade funcionar. A espiritualidade, ela termina com esse divórcio. E diz, olha, a natureza e humanidade têm relação de comunidade, de reciprocidade. Então, é nesse sentido que eu entendo que a espiritualidade devolve a natureza para uma dimensão central de constituição da experiência humana.
Muito bom mesmo, pastor. E eu vou um pouco acrescentar um pouco, porque eu sei que você está pegando, já está no clima, né? E antes que eu ir para o Babodorixá, e na Bíblia também, como que a gente já conhece, né? Que a intenção de Deus, desde o início, é para colocar o homem dentro do jardim, entendeu? Que está dentro do ambiente desse negócio de natureza, entendeu? Mas ele perder esse ambiente, entendeu? Então, acho que essa saída do homem dentro desse jardim já levou muitas coisas erradas para ele. Então, eles ainda têm que chegar para voltar para esse jardim. Então, tem que ser esse tema. Então, eu acho que você pode, entendeu? Eu estou pegando essa energia dentro da sua palavra. Isso mesmo. Na matriz bíblica do Gênesis, o ser humano ele vem do pó da terra. Isso é tão simbólico e potente, né? É da terra que vem o ser humano e Deus coloca o fôlego de vida. E a responsabilidade que Deus dá aos seres humanos não é de domínio. Essa é uma interpretação muito equivocada, muito ocidentalizada do texto bíblico, que está num outro registro cultural. O ser humano está no centro do jardim para participar com Deus da responsabilidade do cuidado, da zeladoria com o conjunto e o restante da natureza. Olha que lindo, quando o ser humano é chamado a dar nome às coisas. Dar nome significa responsabilizar-se por. O ser humano é chamado a participar com Deus da responsabilidade do cuidado com a natureza. Então, a matriz bíblica lida a partir do seu registro cultural. Você está muito correto, meu irmão. Ela vai colocar o ser humano no centro do jardim, interagindo com o jardim como fruto da terra para cuidar da terra e não para dominá-la, muito menos depredá-la. Muito bom, muito obrigado. E a gente ainda vai voltar para esse tema mais profundo para ver como que pessoas conseguem já desconectar, né? Mas agora eu vou para o nosso Babodorixá e nossa pergunta. Eu vou perguntar assim, porque o Senhor, com o seu livro, Ewei, entendeu? Com essas, como que você já mexeu muito com a filosofia iorubá, entendeu? Dentro do nosso projeto, Tesouro das Ancestrais, as coisas que você já aprendeu muito dentro dessa cultura, entendeu? E dentro do seu estudo, do seu conhecimento, ciência, das folhas, Babodorixá, eu quero que o Babá fale para a gente como que a gente a conexão da espiritualidade com as folhas, entendeu? Porque algumas vezes, como que o pastor falou, entendeu? Quando você falou, eu falei, cara, o pastor está falando uma coisa muito profunda aqui. Eu estou ao lado dessas folhas, essas árvores. Então, será que ele está falando comigo? Será que a gente tem conexão? Porque a gente vê árvores, vê folhas, eles ficam parados, entendeu? A gente come, entendeu? Tem uma conexão? Será que tem uma conexão entre nossa vida espiritual com essas folhas? Por favor, enlargar nossa visão. Babodorixá. A gente nasce da conexão. A gente é que se desconecta ao longo da vida. Nós, seres humanos, a nossa espécie, brota da solidariedade. A gente, enquanto está no ventre da nossa mãe, a gente se alimenta de água, a gente se aquece com afeto, a gente se protege com a proteção do outro. Depois que a gente é parido, depois que a gente aprende a andar, a gente começa a desaprender algumas coisas. A gente começa a desaprender a conectar-se com o outro, com o que está em torno de nós. E, às vezes, até desaprendemos e desconectamos com o que está dentro de nós. Aí começa o problema, me parece. Quando a gente já não reconhece na água uma fonte de vida. Quando a gente já não reconhece no ar aquilo que nos garante a essência do nosso caminhar, a essência
da oxigenação do nosso pensamento, quando a gente já não percebe que o fogo, além de nos servir para esquentar a comida, para produzir o alimento, o fogo é garantia de calor humano. Essa desconexão, acho, tem muito a ver com a urbanização da nossa sociedade. Qual a relação que a gente tem hoje com a água? Muitas vezes eu pergunto às pessoas, feche os olhos e pense na água. Qual a figura que te vem à cabeça? Um diz chuveiro, o outro diz torneira, o outro diz mangueira de água. Nós nos perdemos dessa relação tão essencial, tão primitiva, no melhor dos sentidos. E, olha, a gente vive numa sociedade em que chamar alguém de primitivo virou ofensa. Como se o primitivo fosse sinônimo de atraso, fosse sinônimo de falta de alguma coisa. Quando, na realidade, a essência está na natureza. Todas as vezes em que nós, humanos, não nos reconhecemos como parte da natureza, nós destruímos o nosso próprio habitat. E, quando eu escrevi esse livro que você mencionou, eu descortinei um monte de conhecimentos que os iorubás, o seu povo, pôde me ensinar. Primeiro, no sentido de que, na cultura iorubá, ou a partir da cultura iorubá, a relação da nossa espécie com a natureza não é uma relação vertical, é uma relação que se estabelece de maneira horizontal. Por isso eu consigo me ver tão importante quanto essa planta. Por isso eu consigo encontrar Deus numa árvore, como o iroco. Eu consigo deificar um animal, rezar por ele, rezar com ele. Encontrar Deus numa cobra, como o chumaré. Essa relação com a natureza, ela é, a todo momento, ratificada, corroborada nas culturas orientais. Enquanto, aqui no Ocidente, muitas vezes, nós nos tornamos mais, entre aspas, civilizados, o quanto mais nos afastamos dela. Então, isso é altamente destrutivo para a conexão que você sugere, que você nos instiga a pensar, a refletir. Quais são os nossos valores? Essa conexão tem a ver com cultura, essa conexão tem a ver com pertencimento, essa conexão tem a ver com descoberta, e não necessariamente com nominação. Estudando para escrever aquele livro, eu me dei conta de quantos nomes científicos são, de certa forma, pretensiosos. Porque alguém chegou e disse, o nome científico dessa planta é esse. Mas você é dono dela? Que direito nós temos de nominar certas coisas que já existem? Coisas que existem antes de nós, coisas que existem e que, sem elas, nós não existiríamos. E aí eu percebi como o seu povo, os iorubás, percebem a natureza. Então, eles não nominam, não denominam. Eles encontram o que a planta diz dela, como ela se apresenta. Então, a maioria dos nomes, como Eueacucó, a folha do galo, a crista do galo, não está sendo denominada pelo ser humano. O ser humano está descobrindo como ela se apresenta. O ser humano está entendendo, está percebendo que essa espécie tem sexo, tem gênero. Essa espécie se apresenta. A gente que não percebe. Da mesma forma que na nossa espécie a gente identifica pela compleição física o homem e a mulher, não precisa saber o nome. A compleição física me diz. Mas como é que a gente não percebe mais qual é a planta que se diz venenosa? Porque a gente se desconectou. O animal consegue. O filhotinho do animal, enquanto ele está aprendendo a conviver com a natureza, pode ser que ele mastigue uma planta venenosa, mas o adulto jamais. Ele percebe, a planta diz, a gente é que não escuta mais. Então,
essa conexão, eu acho que tem a ver com essência, com pertencimento, com lugar. Né? O meu lugar não é na cidade, o meu lugar é no mundo. O meu lugar é me encontrar no mundo, é me conectar com aquilo que é minha essência. Só assim a gente consegue perceber a espiritualidade que está em torno de nós e que está em nós, eu acho. Muito obrigado. Eu estou aqui e estou ficando muito feliz, porque tem muitas coisas entrando na minha cabeça. Falei, eu sei que as pessoas que estão assistindo a gente agora estão aprendendo muito, né? E eu quero falar uma coisa. Dá para ver que, como que o pastor falou, que espiritualidade sempre vai além da religião. A gente tem Babalorixá, com o pastor aqui falando o mesmo tema, ele está falando a mesma coisa parecida, profundamente, entendeu? Coisas muito, entendeu? Então, se eles não são tão espiritual, eles não vão conseguir ver as coisas além da religião, entendeu? É uma coisa muito grande que eu estou percebendo aqui. Muito obrigado por suas palavras e eu estou gostando. Eu tenho certeza que as pessoas também estão gostando. E antes que eu ir para a próxima questão, eu só quero falar uma coisa, porque esse é muito importante, pastor e Babalorixá. Essa questão é para vocês dois. Eu sempre falo para as pessoas, e quando eu ir para a rua, entendeu? E eu vejo mendigo na rua, entendeu? E espiritualidade vai te levar para olhar para esse mendigo e olhar para ele e ver outra coisa, além dessa situação que ele está. A espiritualidade não vai deixar você olhar para ele como mendigo, entendeu? A espiritualidade vai te levar para olhar para ele como esse cara pode ser melhor ciência, que vai ajudar o problema do Covid. Mas ele está aqui, a gente passa todo dia, entendeu? Mas pode ser que ele é a solução para o Covid, mas pessoas não conseguem ver. Entendeu? Falta de espiritualidade não é deixar as pessoas olhar para as coisas físicas, entendeu? Eles vão ficar olhando e falar, é mendigo, isso é religião, isso é tá. Então, esse destrói as pessoas. Então, meu próximo questão vai levar a gente para conseguir abrir mais esse parte, entendeu? E essa questão vai assim, que agora, como é possível retornar... Não, desculpa. Antes disso, podemos afirmar que a sociedade se afastou da espiritualidade. Como isso aconteceu? Como que a sociedade afastou a espiritualidade? O que destruiu isso? Porque a gente dá para ver que tudo se movido, né, com a espiritualidade. Se você não conseguir entrar nisso, você vai perder muitos benefícios da natureza, entendeu? Que ele traz. Então, como que, pastor, por favor, como que o ser humano afastou da espiritualidade? Essa é uma longa história, mas a gente pode perceber certamente alguns fatores. Quando nós nos afastamos uns dos outros e nos afastamos do conjunto da natureza, do restante da natureza da qual fazemos parte, nós estamos rompendo com a espiritualidade, estamos nos afastando da espiritualidade. Acho que esse distanciamento uns dos outros e nós como comunidade humana da Mãe Terra, da natureza, esse distanciamento também significa perda de densidade, de profundidade, de integralidade, de espiritualidade. Agora, existem fatores para além dos indivíduos, isoladamente. Existem fatores que são históricos, que são políticos, que são econômicos, de modelo de sociedade. Tem uma fala do Leonardo Boff, que eu admiro muito, que ele fala o seguinte: antes, por exemplo, do capitalismo, existia uma relação mais próxima entre economia e a oikos, a casa comum. O capitalismo, pela sua lógica de funcionamento,
o produtivismo, o acúmulo desenfreado de riqueza, a necessidade permanente de ampliar o acúmulo de capital, a coisificação da vida, a mercantilização das relações humanas, a competição permanente. Leonardo Boff vai e arremata da seguinte maneira: dentro deste modelo, a natureza perde a sua alteridade, a sua sacralidade, e ela passa a ser vista como um reservatório morto de recursos naturais a serem explorados para o funcionamento da economia. Ou seja, existe um modelo econômico e político, civilizacional, que coisifica a natureza. Ela deixa de ter essa existência própria, lindo que o Babalorixá falou. Vou olhar para a natureza e vou ver e sentir o que ela me diz a respeito de si. Mas isso exige um alto grau de sacralização e de reconhecimento da natureza como sujeito. Só que, dependendo do modelo que você vive, e da subjetividade que isso gera, e do tipo de olhar e de interpretação que isso gera, a natureza vira o que Leonardo Boff está denunciando. Isso é um reservatório morto. Vou lá tirar o que é necessário para fazer a economia funcionar. Só que isso não é só um modelo de sociedade. Isso é um modelo de subjetividade. Isso forja o meu olhar. De novo, vou citar o Babalorixá. Pensa na água. O seu olhar individual está sendo construído socialmente, e você pensa na torneira e no chuveiro, não no rio, no riacho, na cachoeira e no mar. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse distanciamento da espiritualidade, ele não se dá apenas por fatores individuais. Tem a ver com o modelo de sociedade que a gente vive, que vai coisificando a natureza, e não só a natureza, vai estabelecendo uma relação de custo-benefício entre os seres humanos. Então, você olha para um ser humano, na matriz bíblica, por exemplo, feito à imagem e semelhança de Deus, dotado de plena dignidade, alvo do amor incondicional do Criador. O ser humano, numa situação paupérrima, precária, miserável, possivelmente faminto, sem teto. E você passa por esse ser humano na rua como se você estivesse passando por um carro, por um poste, por uma casca de banana ou por uma latinha de refrigerante. Que modelo de sociedade é este que coisifica também o ser humano, que ele se torna descartável? E, de novo, alguns fatores influenciam. Fatores de classe. Será que os ricos não têm uma vida que vale mais do que a dos pobres nesse modelo de sociedade? O racismo estrutural? Será que o corpo negro não é pré-selecionado para a indignidade? O que é o genocídio da juventude negra no Brasil? Se não a morte de quem já está morrendo, primeiro socialmente, para depois a sua morte física ser mais aceitável ou desejável. A espiritualidade, ela vai se perdendo à medida que a gente coisifica tudo, que a gente precifica tudo, que a gente transforma tudo em relação custo-benefício. Então a gente perde contemplação, perde senso de alteridade, perde senso de empatia. Eu lembro de uma matéria de jornal, só para concluir essa resposta, vou dar um exemplo, só para trazer para Rio de Janeiro, cenário bem atual. Olha essa, Babalorixá. Menores, esse era o título da matéria, de um jornal de grande circulação. Menores saem de bueiro na Vieira Solto, incomodando os banhistas. Vamos lá. Primeiro, não são crianças. Na matéria do jornal, qual é a terminologia? Menores. Só que preste atenção. Para o olhar da matéria, que é um olhar construído historicamente, o problema não é que nós temos crianças vivendo, no mínimo, numa condição insalubre e miserável.
A pergunta não é qual é o nome delas, cadê os seus pais, estão bem alimentadas, têm alguma doença, desenvolveram algum problema, cadê, por que não estão na escola? Não, o problema da criança sair do bueiro é porque ela incomoda o banhista. Então, ao invés de ser um problema social, vira um problema de segurança. Ao invés de pensar em escola, você pensa em polícia. Porque essa criança, em função da sua condição social, não é vista como criança, é vista como menor que atrapalha a paisagem da verdadeira cidadania carioca. Estou dando vários exemplos para dizer o seguinte: o distanciamento da espiritualidade tem a ver com decisões do meu coração, com as minhas contradições, os meus erros pessoais. Não estou querendo isentar aqui a responsabilidade individual, mas estou chamando a atenção que tem fatores históricos, civilizacionais, políticos e econômicos que contribuem para a humanidade se desumanizar. E, ao se desumanizar, se desconectar dessa rede de afeto com a natureza e consigo mesma. Tem fatores históricos que nos roubam a beleza de tudo que existe, que nos roubam a espiritualidade. Deus, meu Deus. E eu vou resumir com uma palavra que eu peguei dentro de tudo que o pastor falou, que o ser humano perdeu o senso de seriedade. Entendeu? É uma coisa muito, muito, muito grande. Entendeu? O ser humano perdeu total. Então, a gente ainda tem esse senso para olhar para o outro, para pensar que uma pessoa, entendeu, está passando mal, tem uma coisa ruim. É muito, muito ruim. E eu fico muito impressionado com tudo que o pastor falou. E mesma questão para Babalao Márcio Jagum, e como que a gente falou, entendeu? Espiritualidade, como isso aconteceu, como que o ser humano, do seu ponto de vista, afastou, entendeu, da espiritualidade. Quando ele se afasta da natureza. Acho que aí começa o nosso problema. Não é nem o problema do outro, da humanidade. Nós somos a humanidade. Nós também fomos nos afastando de nós mesmos, porque a natureza somos nós. Eu acho muito interessante a perspectiva do Iorubá de natureza. Primeiro, com essa integralidade, né? O particular é universal e o universal é particular. Então, nós somos indivíduos, mas, enquanto indivíduos, somos parte de um todo. E não existe o todo se não houver a individualidade. À medida em que a gente vai se esquecendo disso, a gente perde o nosso lugar na natureza. E os valores vão, então, nos direcionando para outras buscas. A nossa espécie é uma espécie meio complicada, né? Tem algumas teorias a respeito disso, né? Uma das teorias sobre as espécies fala da substituição, de que as espécies foram se substituindo ao longo das eras. Outra teoria, a teoria da miscigenação, fala que há a possibilidade de que algumas das nossas espécies humanas tenham coexistido em algumas eras. E se essa teoria da miscigenação for realmente a mais procedente, significa dizer que a nossa espécie é a mais agressiva de todas, porque acabou com as demais. A nossa espécie é a única espécie existente neste planeta que é capaz de destruir o próprio habitat. A nossa espécie é a única que destrói as próprias condições essenciais à vida. Nós estamos falando de uma gente muito perigosa, que somos nós. Nós somos muito perigosos, né? Nós somos extremamente agressivos. Todo o nosso trabalho em sociedade, sobretudo nas sociedades ocidentais,
é tentar desconstituir essa agressividade. É tentar nos reconectar com alguma essência positiva, alguma essência menos hostil, menos depredatória. Ou seja, nós lutamos contra a natureza da nossa espécie. Eis aí um problema. Eis aí um problema. Em outras sociedades, por exemplo, em que essa relação, essa inter-relação entre o ser humano e os seres, o ser hominal com o ser animal, com o ser mineral, com o ser vegetal, se estabelece de maneira diferente, não tem lugar para oração. Não tem lugar para ensino. A sala de aula não tem teto. O templo não tem paredes. A natureza é o templo. E o corpo é um altar. Os iorubás me ensinaram que o corpo humano, o ará, é o templo das divindades. Ou seja, nós somos altares vivos, ambulantes, nós somos encruzilhadas que oferecemos e nos oferecemos possibilidades a todo instante. O Iorubá, por exemplo, nos oferece a possibilidade, a perspectiva de entender que a cabeça, Ori, é um orixá. Se Ogum é o deus da forja, do ferro, da guerra, da agricultura, se Nanã é a deusa da vida e da morte, se Oxum é a deusa do amor, das águas doces, Ori é a divindade que nos conduz pelo nosso próprio destino. Ou seja, na nossa natureza há uma individualidade divina. Perceber isso é perceber que nós temos uma responsabilidade a mais. Não dá para ficar esperando que algum ente externo decida por nós ou resolva por nós. Nós somos corresponsáveis pelo que vivemos. E esse olhar torto pelo nosso lugar na natureza, aqui onde a gente vive, nesse momento contemporâneo, muitas vezes nos leva a perceber a natureza como uma inimiga, que é um segundo problema. O pastor mencionou uma manchete absurda sobre o não reconhecimento de vidas da humanidade em crianças. E vou citar também algumas outras manchetes ou ideias, conceitos de manchete, que demonstram, por esse aspecto, como nós nos reconhecemos distantes da natureza, e a natureza até como inimiga. Quando acontecem essas calamidades, muitas vezes eu percebo manchetes dizendo assim: chuva mata, tempestade destrói. Ninguém diz, o homem devasta, o ser humano ocupa lugares que não deveria, o ser humano polui. A natureza é uma força que está em potência em torno de nós. Nós não somos inimigos dela, nem ela é nossa inimiga. Até mesmo em relação aos vírus. Precisamos destruir o vírus. O vírus é a doença maldita. Evidente que a gente tem que respeitar a dor, óbvio, a gente não podemos nos tornar insensíveis a tantas mortes, a tanta doença, a tantas perdas. Evidente que isso tem que nos tocar. Mas até que ponto nós não somos o pior vírus desse planeta com o nosso mau comportamento? É sempre encontrando no outro, na própria naturalidade dos fatos, a culpa, a responsabilidade pelos nossos desmandos. Então, pensar esses dois pontos, eu acho que é necessário para estabelecer uma reflexão mais construtiva, da onde nós nos perdemos e a partir de onde a gente pode se reencontrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Babalorixá. E muito conhecimento, muitas coisas, entendeu? Dentro desse tema, entendeu? A espiritualidade, conexão com a natureza. Ainda está falando, vocês que estão assistindo. E a gente aprende muito desde o início, o pastor falou palavras boas sobre espiritualidade, o Babalorixá também explicou profundamente também sobre espiritualidade, as coisas que trazem para a gente, entendeu? Tá bem, a gente falou bem sobre o projeto que o Babá está fazendo, sobre conexão com a natureza, o pastor também falou. A gente está chegando no final agora, eu vou perguntar a última questão, mas antes de falar isso, tudo que a gente ouviu hoje, entendeu? E nossa ideologia, que a gente está tentando botar para vocês, que é tesouro de nossos ancestrais. Tesouro de nossos ancestrais não só coisas que nossos ancestrais criaram, essas peças, entendeu? Dentro dessas peças tem muitos conhecimentos que ele está passando para a gente, entendeu? Porque a gente fala assim no Yorubá, as peças, coisas que esses nossos antepassados criaram, entendeu? Eles conversam com a gente. Eles conversam sobre saúde, conversa sobre conhecimento de muitas coisas. Parte disso que a gente está falando hoje, sobre espiritualidade. Tem coisas que ele está passando. Então, se a gente olhar muito bem, essas pessoas que criaram essas peças, tem uma coisa que ele está tentando passar para a gente. A gente ainda estava lá, desde o início, né? Mas a gente consegue pegar, conectar as coisas, porque foi eles que chegaram aqui primeiro para ver esse entendeu? Esse é a árvore, entendeu? A gente está tentando também pegar essas informações através dessas peças, entendeu? Então, vai ter muitas coisas acontecendo ainda nesse projeto. Mas, para ir para o final, rápido, porque a gente conta do nosso tempo, eu vou perguntar a vocês dois, entendeu? Para finalizar nossas perguntas aqui. Agora, como é possível retornar esse caminho? É possível a nossa sociedade se reconectar com sua espiritualidade? Como? Pastor Henrique. Voltando à natureza, no sentido do respeito, da empatia, do reconhecimento, voltando uns aos outros por meio da solidariedade, mudando a nossa lógica de economia para que todas as pessoas possam ter acesso aos bens da vida, ou seja, a justiça social, o respeito à diversidade, o acolhimento do outro. Essa experiência, eu acredito que significa a afirmação da vida e, consequentemente, manifestação genuína de espiritualidade. O amor, e aqui não estou falando do amor apenas como um sentimento abstrato, mas desse amor ético, relacional, concreto, que tem consequências na vida, implicações práticas. Por meio deste exercício prático do amor, a gente se reconectar, produzir justiça social, respeito à diversidade e conexão com a natureza. Acho que essa é a sociedade do bem comum, do bem viver, da liberdade e da justiça, que a gente pode perceber o ser humano mais reconectado com tudo que existe, com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, e, portanto, uma manifestação mais genuína da espiritualidade. Muito obrigado. Eu vou passar a mesma palavra para o Babalorixá Márcio. Nós precisamos aprender com o outro. A nossa sociedade, né, a nossa sociedade eurocentrada, a nossa sociedade que se estabeleceu em valores colonialistas, é uma sociedade que ouve pouco. Isso é um exercício contra a natureza. Faz parte da nossa natureza também ouvir. Faz parte da nossa natureza entender a cadência da interlocução. Um fala, um escuta. Um fala, um escuta. Um fala, um escuta. Quando um fala e o outro não escuta, a gente rompe conexão. Há mundo além da Europa. Há mundo além desses valores que, vou fazer o trocadilho, norteiam a nossa
relação social. A gente precisa virar o corpo, perceber o que está do lado, perceber o que está além do Atlântico. Quantos de nós tem tantas coisas importantes para falar e a gente não ouve? A gente simplesmente ignora, invisibiliza, numa palavra bem contemporânea. Eu tenho aprendido muito com a cultura africana. A população iorubá, o povo iorubá, a cultura iorubá, tem sido fonte das minhas pesquisas, das minhas inspirações, das minhas buscas espirituais, das minhas buscas metafísicas. E eu percebo o quanto a academia, por exemplo, acaba sendo preconceituosa em relação a esses saberes. Converso com os meus alunos, né, e, muitas vezes, proponho refletir sobre o que a gente fala, o que a gente repete, né? Mesmo tentando afirmar ou reconhecer essa diversidade, às vezes a gente fala assim, não, a ciência tem muito a ver, a ciência pode aprender muito com a cultura iorubá. Sim, mas quem disse que a cultura iorubá não tem ciência? Quem disse que a ciência só existe do lado de cá do mundo? Afinal, o que é ciência? Pelo menos pelo conceito que a gente aprende, ciência é pesquisa, ciência é experimentação, ciência é avaliação, ciência é sabedoria, ciência é metodologia. Eu vejo tudo isso lá. Sistematicamente. Por exemplo, no trato das ervas, né, o quanto há de ciência, eu até faço questão de chamar de herbologia, para que a gente tenha uma nomenclatura própria, uma nomenclatura que não desvie para outros saberes, não que sejam menores ou menos importantes, mas é para reconhecer que existe uma metodologia científica. Existe uma metodologia no trato da saúde, existe uma metodologia no trato da filosofia, existe uma metodologia no trato da sociologia, existe metodologia no trato da educação. Muitas vezes as pessoas dizem assim para mim, eu aprendi muito no terreiro. Eu falei, que ótimo. Também tenho aprendido muito no terreiro. Mas, às vezes, a gente não percebe que esse aprender no terreiro é metodologia, não é acaso. É uma metodologia diferente, em que as salas de aula se estabelecem não apenas por idades cronológicas. Velhos e novos estudam juntos. Crianças ensinam tanto quanto podem aprender. Esse trato não se resume a uma lousa. Esse trato ensinativo está na natureza, está aqui, está agora, aprendendo com ar, tocando uma folha, ralando no chão. Isso é metodologia de um ensino que, para a gente, é tão estranho, justamente porque a gente se perdeu da natureza. Essa sala de aula não cabe no mundo, essa sala de aula é vasta. Essa metodologia não está inscrita numa parede, essa metodologia é inscrita no corpo, nas sensações, nos sentimentos. Por isso, eu vou percebendo que essas ciências, essas formas de dizer e de perceber precisam ser ouvidas. Estão ditas aí. A gente é que não quer ouvir. A gente estuda filosofia como se a filosofia tivesse sede na Alemanha. Nada contra o Hegel, o Heidegger, o Nietzsche, Kant, todos maravilhosos, interessantíssimos, mas por que só os alemães? Eu aprendo, com todo respeito, muito mais com a filosofia iorubá do que com os filósofos alemães. Tem muito a dizer, não estou falando para ninguém queimar livro deles, não. Eu acho até um desperdício fazer isso, mas acho que a gente pode trocar mais, a gente pode ouvir mais, ou seja, essa reconexão, essa retomada tem a ver novamente com a natureza de ouvir, a natureza de perceber, a natureza
de se curvar, não num gesto humilhante, mas num gesto nobre, de perceber o quanto a gente pode aprender com o outro, o quanto a gente pode trocar com o outro, o quanto a gente deve reconhecer o outro. Acho que é por aí. Muito obrigado, Babalorixá. Eu acho que dentro desse discurso, a gente tem que ajudar muito, entendeu? Os brasileiros, o povo, para entender mais, para aprender mais, entendeu? Para ver mais, para que eles consigam largar a visão, entendeu? Para ver outra parte do mundo, entendeu? Eles não vão apenas olhar para a África, como que eles vejam isso como que chama? No jornal ou na propaganda, no TV, entendeu? A gente precisa, a gente está fazendo isso dentro desse projeto, Tesouro dos Ancestrais, nesse tema, espiritualidade e conexão com natureza, entendeu? E quer falar uma coisa? Você me permite uma coisa? Sim, por favor. Eu não queria deixar de falar isso, né? Já que a ciência, eu mencionei essa questão Sim. da ciência, e a ciência está sendo tão questionada, até mesmo por nós ocidentais, né? A ciência está sendo tão questionada, e uma das coisas que eu tenho aprendido com os iorubais é que não há conflito entre ciência e espiritualidade. Para eles, a ciência não briga com religião. A religião não é inimiga da ciência. Pelo contrário, quando a gente aprende o que é Ogum, Ogum é, antes de tudo, o Osiwaju, o desbravador, o inovador, né? Por isso, ele é o Deus, a divindade, que transforma o minério de ferro em artefatos. Ele é a tecnologia. Em última instância, Ogum é a ciência. Sim, sim. Na cidade de Irê, me corrija se eu estiver errado, até hoje Ogum é reconhecido como tecnólogo. Ele Sim. tem a ver não só com as guerras, mas com a internet, com a aviação, com as ferrovias, com a modernidade. O que significa dizer, filosoficamente, que a ciência está no altar dos iorubais. São feitas louvações à ciência, oferendas à ciência, se dança com a ciência, se roga à ciência. Há uma conexão respeitosa, harmônica e equilibrada entre espiritualidade e ciência. Não há distinção. Então, isso acho que é importante a gente perceber essa perspectiva de relação possível, muito possível. A gente tem muito a aprender. Muito obrigado. Então, a gente está no final, porque parece que a gente não vai parar, entendeu? Porque, para mim, a gente pode ficar aqui até amanhã, ouvindo isso, entendeu? Essas duas pessoas maravilhosas, sábio, entendeu? Pastor, me pegou muito, entendeu? Eu gosto de te ouvir, entendeu? Já, acho que 2, 3 vezes ouvindo você falando, e tá bem, o Babalorixá, seu livro, a gente vai ter que mostrar esse livro também para as pessoas da África, entendeu? Não só no Brasil. E muito obrigado mesmo. E aí eu vou, porque coisa do horário, falar para vocês, dar palavra final para as pessoas, falar sobre o que pode falar também, como que eles podem seguir vocês no rede social e dentro desse projeto. Tesouro dos Ancestrais, tema de hoje é espiritualidade e conexão com a natureza. Muito obrigado, pastor, por favor. Rápido, porque eu estou com o nosso horário. Só agradecer nas redes sociais. Eu coloco conteúdo no meu Instagram, @Pastor Henrique Vieira, um canal no YouTube também, o Pastor Henrique Vieira. Que a gente possa seguir na lógica do amor, da escuta e da insistência na bondade humana. Muito obrigado, pastor. Babalorixá, Márcio de Jagum. Eu quero novamente agradecer a todos e todas pela oportunidade, pela troca. Aprendi muito, sempre, com o Henrique, com você, com toda a equipe. E acho que a gente precisa perceber o quanto nós somos natureza. Precisamos perceber o quanto a natureza é essência na nossa vida e quanto nós somos essenciais para que a vida permaneça além de nós. Axé. Muito obrigado. Axé. Por favor, a gente está no final já. Uma conversa muito, muito bom, entendeu? Eu aprendi muito, entendeu? Babalorixá, muito obrigado. Então, até eu, Yorubá, está aprendendo mais
do Senhor. E pastor, sempre muito forte. Muito obrigado. Vocês, por favor, que tem muitas coisas acontecendo nesse projeto. Tesouros Ancestrais. Você pode seguir a gente por mais programações, eventos, lá na nossa página, entendeu? Casa da Herança do Juan, no Instagram, entendeu? E, para finalizar isso, eu vou dar uma palavra, entendeu? Para que a gente entender que a gente estamos juntos, entendeu? Eu sempre falo isso, entendeu? Aqui na Terra, a gente só tem 2 tipos de pessoas, 2 tipos de religiões. Aí tem religiões de pessoas boas e religiões de pessoas ruins, entendeu? Para mim, pastor, por favor, pode me convidar para seu culto, entendeu? Eu vou lá dançar com você, Senhor, dançar com o seu povo, eu vou estar lá a qualquer hora. Por favor, Babalorixá, me traz para o seu terreiro. Eu quero ir lá, entendeu? Rezar com vocês. Eu já aprendi isso. Religião, entendeu? Não, a gente tem que ver que a espiritualidade, entendeu, é mais importante para trazer. A gente já vê isso nas suas palavras de vocês. Muito obrigado. Eu só também ver que as pessoas aqui já aprenderam muito com vocês. Muito, muito obrigado. Deus abençoe. Também a gente também vai passar para a África. Muito obrigado mesmo. A gente vai terminar com essa palavra que nosso diretor falou do início, Oticheche, no Yorubá, que é muitas coisas boas estão acontecendo, entendeu? Oticheche, pode falar? Sim, Oticheche. 1, 2, 3. Oticheche.